Deus, capítulo 4, Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16. Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho da Bíblia. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 4 e versículo 16. Amém? Enquanto os que procuram encontram, os que já acharam, podendo orar, fechem os olhos e orem comigo. Senhor, mais uma vez nessa noite, eu me sinto tão abençoado pelas orações feitas aqui, pelas canções entoadas ao Deus vivo. A tua palavra nos diz que Deus habita no meio dos louvores. Nós louvamos a Ti, o único Deus, o verdadeiro Senhor. A Ti, Jesus, o caminho para a salvação. Mas eu ainda faço mais uma oração pedindo ao Senhor que fales conosco. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço que o Senhor fale de forma clara, concisa e poderosa. O Senhor ensine, exorte e edifique. Que nós não saiamos daqui como chegamos, que nós saiamos diferentes. Amém. E ele chegou a Nazaré, onde fora criado, e segundo o seu costume, ele entrou na sinagoga no dia do Shabat e levantou-se para ler. E ali foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, chamou o lugar em que estava escrito. Achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. E ele, fechando o livro, o deu novamente ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga estavam fixos nele. E ele começou a dizer: neste dia se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que procediam de sua boca. Eles diziam: não é este o filho de José? Então somente até aqui. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esse trecho do Evangelho de Lucas retrata um momento da vida de Jesus, aonde, como nós lemos juntos no versículo 16, ele retorna para a cidade onde foi criado. Jesus nasceu em Belém, sendo ainda praticamente um recém-nascido, não muito mais que 2 ou 3 anos de idade. Vai com seus pais para o Egito, lá fica até os seus 12 anos, onde aparece novamente na Bíblia. E a mudança dessa vez não é para Belém, mas ele vai para Nazaré, uma cidade mais periférica com relação a Jerusalém, onde ele cresce. O seu pai exerce o trabalho. Quando a Bíblia cita a profissão de José, pai de Jesus, que é de carpinteiro ou construtor, a verdade é que depois desse momento Jesus só vai aparecer novamente fazendo seu primeiro milagre num casamento em Betânia, e começa o seu ministério. Ele é batizado por João, é levado para o deserto para ser tentado por 40 dias. Depois de 40 dias e 42 dias, já vai até Jesus, o tenta com muita covardia. Nós vemos que Jesus vence a tentação e começa o seu ministério. E o lugar para onde ele vai é para Nazaré, como eu já lhes disse, lugar onde ele foi criado.
E nós vamos ter uma primeira lição diante dessa palavra, que é para nós sagrada. Os milagres, aquilo que Deus tem para realizar nas nossas vidas e através das nossas vidas. Esses atos de Jesus, eles dependem de ambiente. O ambiente é algo tão importante na nossa vida, e ele é tão constante que nós deixamos de prestar atenção nele. Ou seja, existem coisas que são tão importantes para nós, mas pelo fato de as termos em abundância, ou de convivermos com elas, nós não nos damos conta nem de que elas existem e nem da diferença que elas fazem nas nossas vidas. Esse recinto, essa noite, ele está cheio de oxigênio, ele está cheio de ar. Tanto é que nós podemos respirar. E nós não temos noção do valor que o ar tem para nós, porque o temos em abundância. Mas ele é essencial para nossas vidas. Se faltar o ar, nós vamos morrer. E não vai ser uma morte confortável. Nós vamos sofrer antes de morrer por falta de ar. Mas como o temos em abundância, nós não ficamos o tempo todo pensando no oxigênio ou no ar, a menos que ele falte. E nós estamos num ambiente que tem abundância daquilo que nós precisamos. Então logo a nossa mente se desliga daquilo, e ela vai procurar outra coisa que talvez esteja faltando. Veja que nós parecemos que somos programados para prestar atenção o tempo todo naquilo que falta, não naquilo que já temos. Mas, para conquistarmos aquilo que falta, só vamos conseguir através daquilo que já temos. Então, se nos falta algo do qual entendemos que precisamos conquistar, antes de pensar naquilo que falta, precisamos considerar aquilo que temos. Esse é o nosso recurso, que nos dará ou não condição de buscar aquilo que não temos. Parece complicado, mas o reino dos céus, ele é um reino de consciência. E quando eu digo a vocês que as obras do Senhor Jesus são inseridas, são condicionadas a ambientes, não é porque o nosso Deus é limitado, mas sim porque Ele criou regras. E a regra, ela não serve para excluir, ela não serve para dificultar, pelo contrário, a regra, ela serve para tornar possível aquilo que é impossível. Eu ouvi uma frase essa semana que me fez refletir. Ela diz o seguinte: a repetição faz algo difícil se tornar fácil. Existem coisas que para nós são totalmente impossíveis, até que por algum motivo nós somos obrigados a lidar com aquilo. O começo não é confortável, aquele desconforto perdura por algum tempo, e nós temos dois caminhos: ou nós vamos persistir, ou nós vamos desistir. E quase sempre nós vamos desistir de tudo aquilo que não é essencial. Nós sempre vamos desistir de tudo aquilo que nós conseguimos viver sem aquilo. Nós vamos desistir de tudo aquilo que parece que está levando os nossos recursos. Então, pelo que vamos persistir? Nós vamos persistir por aquilo que é essencial, por aquilo que não podemos viver sem, e ainda que aquilo leve todos os nossos recursos, se entendermos que é mais importante do que aquilo que temos, nós vamos então investir tudo o que temos para conquistar aquilo que não temos. Então nós vamos persistir. E o que nos leva a persistir ou desistir de algo nas nossas vidas é a nossa percepção. Só que a nossa percepção, ela pode ser contaminada. A nossa percepção, ela não habita na nossa mente consciente, aonde podemos ter ou não sabedoria. Parte importante da nossa percepção está no nosso coração, ou o que a Bíblia chama de coração. E um dos profetas vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso, e nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Logo precisamos tomar cuidado com a nossa percepção, porque se nós cuidarmos das nossas percepções ou da nossa percepção
e aquilo que nós devemos abrir mão para que não percamos os nossos preciosos recursos. Porque aquilo que somos levados a conquistar por Jesus Cristo é algo que nós vamos conquistar através daquilo que Ele já nos deu. Irmãos, eu não sei se você está prestando atenção no que eu estou pregando, mas o que eu acabei de dizer agora é que as coisas que são caras, que são importantes e que o Senhor Jesus te prometeu, de alguma forma, essas coisas já estão na sua vida. O poder do Senhor vai fazer com que elas se manifestem. O poder do Senhor vai fazer com que elas venham à existência, mas elas já estão na sua vida. Assim como a semente que vai virar a árvore, que ainda não existe, já está na terra, tudo aquilo que o Senhor Jesus nos prometeu e decretou que fosse nosso, ou que fosse acontecer nas nossas vidas, já foi semeado. Se já foi semeado, então já existe. Através de uma das parábolas do Senhor Jesus, eu entendo que o semeador já fez a sua parte. Lembra da parábola do semeador? Ele saiu a semear e parte das sementes foi caindo em diferentes terrenos. Então, se nós pegarmos um pedaço do texto, sem contexto, que não é absolutamente nada, mas se introduzirmos naquilo que é importante para nós, nós vamos obter uma revelação. Veja que nem todas as revelações são explícitas. Eu tenho exemplos na Bíblia Sagrada em que uma revelação ou uma cura, ela é entregue para alguém no meio de uma multidão, sem que a multidão perceba que aquilo aconteceu. Eu entendo que muitos milagres, ou muitas profecias, ou muitas respostas, elas serão entregues para quem está atento. Irmão, é até triste confessar isso, mas existem pessoas que estarão do lado de Jesus, vão andar com Ele, vão ser testemunhos de Jesus, vão com Ele para cima e para baixo, mas não vão aproveitar a presença de Jesus. Porque se eu tenho algo precioso, que não me custou nada, por mais precioso que aquilo seja, eu não vou conseguir dar valor para aquilo. Esses exemplos que eu estou te citando, eu tenho pelo menos um para te falar agora. Aquela mulher de fluxo de sangue, vocês lembram daquele evento? Ela saiu andando pelo meio da multidão, tocou em Jesus sem que Jesus percebesse. Jesus para de andar, ele fala: alguém me tocou. Os discípulos ficam bravos, falam: Jesus, a gente está no meio de uma multidão que está nos apertando. Aí ele fala: não, mas o toque foi diferente, porque de mim saiu virtude. E a mulher foi curada, só que ninguém percebeu, só ela. Eu tenho outro exemplo. Vocês lembram do homem da mão mirrada? A história diz que ele entra na sinagoga, só que eu entendo que ele está com a mão escondida. Isso não está escrito, mas eu entendo porque tinha uma lei que falava que leproso não podia ficar no meio das pessoas, tinha que ficar para o lado de fora dos muros da cidade. Mas ele não só estava para o lado de dentro dos muros, como ele entrou numa sinagoga, num lugar público, e só a mão estava leprosa. Estou confundindo com o homem da mão mirrada, ou talvez seja a mesma história, porque ela é contada 4 vezes de formas diferentes. Mas só a mão estava leprosa, o resto do corpo não. Então ele entra na sinagoga com a mão escondida. Jesus aponta para ele e Jesus fala: me mostra a sua mão. Quando ele tira a mão que está escondida, a mão está curada. Alguém sabia que ele estava com a mão leprosa? Só ele e Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Teve milagre que Jesus, aliás, a maioria foi feito
na vista de todo mundo. Mas eu te falei pelo menos 2 que ficou entre Jesus e quem foi curado. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, nem qual que é a sua necessidade, mas algo eu preciso te dizer: que se você precisa de algo e você não está pelo menos atento àquilo que Jesus pode fazer na sua vida, existe uma chance muito grande de você sair daqui do jeito que você chegou. Mas algo eu sei sobre a necessidade. A necessidade faz com que nós ficamos atentos. Quando eu preciso de alguma coisa, eu não sei aonde eu vou conseguir e nem através de quem. Então isso faz com que eu fique atento às oportunidades. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Logo quando eu vejo alguém desatento, eu vejo alguém que não precisa, pelo menos não o suficiente. Vocês ouviram o que eu falei? Imagina que você chega na sua casa com fome e todo mundo viajou, então você está sozinho em casa. É diferente de quando você vai chegar na sua casa, que você mora com alguém que já ficou a cargo de cuidar da comida. Você chega com a fome e o único trabalho que você vai ter é comer, porque já está tudo pronto, sim ou não? Agora, quando a responsabilidade é sua, é diferente, porque você não tem só a fome, você ainda vai precisar achar onde estão as coisas e preparar alguma coisa para você comer. Então você não vai chegar só com a fome, você vai precisar controlar a fome, porque você vai precisar fazer muitas coisas antes de se alimentar. Então você vai ficar atento, porque se você queimar o arroz, vai atrasar a sua comida. Você vai ter que cozinhar outro arroz. Se você estragar aquele feijão, só tem aquele. Então eu começo a ficar, dependendo do jeito que acontece a minha necessidade, quanto mais necessidade eu tenho, mais atento eu. Então alguém que não precisa de Jesus não vai prestar atenção da onde ele vem, aonde ele está e nem para onde ele vai. É por isso que, por mais doloroso que seja o que eu vou falar agora, a necessidade é um caminho para a graça. Porque enquanto seres humanos, quando entendemos que não temos necessidades em determinadas áreas da nossa vida, nós paramos de cuidar daquilo. Alguém que se considera saudável, vai ao médico para quê? Alguém que se considera saudável, vai cuidar da saúde para quê? Então eu como de tudo, eu não tenho horário para nada, eu vivo tranquilo, porque a minha saúde é abundante. Agora, quer ver alguém se cuidando? Quer ver alguém acordar um pouco mais cedo? Quer ver alguém controlar o sal da comida? Controlar o açúcar? Se preocupar em tomar sol? É alguém que saiu do consultório médico com uma sentença de morte, com uma doença terminal, com uma doença sem cura, com uma notícia daquelas que ninguém quer ouvir. Aí alguém que passou uma vida inteira sem se preocupar com aquilo que tem em abundância, vai se tornar um exemplo de cuidado. E através, às vezes, por causa desse cuidado, vai vencer aquela enfermidade. E aí vai falar: Jesus me curou, Ele me curou, mas eu criei um ambiente para que esse milagre acontecesse na minha vida. Alguém aqui ouviu ou entendeu o que eu preguei? Então agora, por causa de uma sentença de morte, eu começo a tomar sol, eu começo a controlar, eu começo a comer o que eu não comia, deixo de comer o que eu comia muito, começo a conhecer pessoas novas em lugares que eu ainda não fui, ter sonhos que eu ainda não tinha, porque agora eu entendo que a minha vida vai acabar, eu entendo que tem um ponto final, onde só tinha um horizonte infinito. E eu começo a pensar como eu era feliz e não, como eu não carregava um peso que agora eu carrego. Agora aquilo que para mim não tinha valor nenhum começa a ficar precioso. Então eu começo a criar um ambiente
para ter de volta aquilo que eu tinha, mas não valorizava. E aí eu falo, se Deus me devolver, eu vou cuidar agora eu vou cuidar. Irmãos, e não é mentira não. As pessoas se apaixonam por uma vida que elas sempre tiveram, mas por causa da ameaça de não ter mais, elas tomam consciência, e muitas vezes Deus dá a segunda chance. Então o caminho para a graça, eu dei aqui apenas um exemplo de saúde, mas quantos aqui tiveram a ponto de perderem coisas que não perderam, porque clamaram ao Senhor e lhe disseram: não retires de mim o teu Espírito? Isso é um versículo. Sabe por quê, irmãos? Nós enxergamos Jesus, nós enxergamos o nosso Deus através das bênçãos que Ele nos entregou. Essa é a forma que Ele aparece para nós. Nós não somos mercenários por querermos as bênçãos do Senhor. Nós somos mercenários por não amar aquele que de graça nos dá todas as bênçãos e tudo aquilo que precisamos e que nem sabemos que precisamos, mas Ele nos dá pela sua graça e pela sua misericórdia. Então tomar consciência não do valor daquilo que Ele sempre nos deu e tem dado, mas tomarmos consciência de quem Ele é e que sem necessidade, sem precisar de nós, Ele nos ama e nos dá tudo. Essa consciência nos aproxima do céu, faz-nos integrantes do reino de Deus. E essa passagem que eu li junto com vocês, ela vem de encontro a esse mistério que eu estou compartilhando com os irmãos. Jesus, ele vai para Nazaré, a cidade onde ele havia sido criado, onde ele cresceu, onde ele trabalhou na carpintaria com seu pai. Mas agora ele vai voltar lá e ele não é mais um carpinteiro, ele não é mais uma criança. Ele é alguém que passou por um processo, ele é alguém que se tornou alguém diferente. Eu estou pregando aqui sobre ambiente. E Jesus chega lá cheio do poder que sempre esteve na vida dele, mas até então não havia se manifestado. O Senhor Jesus começa a pregar numa sinagoga parecida com aquela que eu falei para vocês, que ele fez um milagre na vida do homem com a mão leprosa. Ele leu o profeta Isaías. Esse versículo que eu li com vocês, versículo 18, é um versículo do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e por fim, e pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse é o versículo 19. E as pessoas se admiravam da sabedoria de Jesus. Mas não se esqueçam que eu disse que ele está na cidade onde ele cresceu, onde ele foi criado. E de repente alguém olha e fala: esse não é o filho de José o carpinteiro, o filho de Maria, que cresceu ali na rua tal, na casa tal, no século tal? Não é aquele que não era ninguém? E aí Jesus, nós observamos Jesus, nós vamos entender algo sobre Jesus. Jesus, ele lê pessoas, ele não enxerga, ele lê pessoas. Algumas pessoas têm essa habilidade. O que é ler uma pessoa? Você já prestou atenção quando você está conversando com alguém, parece que a mente da pessoa sai para dar uma volta? Alguém já passou por isso? E fica aquele corpo, aquele cadáver diante de você? Eu acredito que nem todo mundo tem essa percepção, ou se tem, não usa, mas muitos usam. Às vezes você está tratando um assunto tão importante com alguém que não está ouvindo nada do que você está falando, porque aquilo é importante para você. Se fosse para a pessoa também, ela estava te ouvindo. Jesus, quando ele ia pregar, ele prestava atenção não no que ele estava falando, porque ele já sabia o que ele ia falar, ele estava prestando atenção em quem estava ouvindo. Porque ele sabia que o que ele estava compartilhando era algo
daquele que ele chamava de Pai. Lembra que Jesus disse? Ele é o meu Pai. Se eu estou de posse de algo importante, eu não posso compartilhar com alguém que não dá importância para aquilo que eu tenho. Alguém aqui ouviu o que eu estou pregando? E eu estou pregando sobre ambiente. Jesus entende o pensamento daquelas pessoas porque está lendo elas. E se você começar a ler as pessoas que estão no seu convívio, seja na sua casa, seja no seu trabalho, até mesmo aqui na igreja, que é a casa do Senhor, você vai começar a ver que talvez você esteja gastando a sua vida, os dons que Deus te deu, e se esforçando em favor daqueles que não dão importância para aquilo que você tem. E aquilo que você tem, você só tem porque Deus te deu. Assim como Deus Pai deu poder e autoridade para que o Senhor Jesus Cristo expulsasse os demônios, desse vista aos cegos, fizesse andar os coxos, Ele deu esse poder para Jesus, para que Jesus derramasse sobre a vida daqueles a quem era destinado esse poder. E esse poder não era destinado àqueles que duvidavam do único Deus vivo. Esse poder era destinado àqueles que tinham capacidade e a possibilidade de, por causa daquele poder, obterem fé no Filho de Deus. Então você vai ver que Jesus não disponibilizou esse poder para todos. Haviam pessoas determinadas. E quem eram as pessoas determinadas? Aqueles que tinham um coração quebrantado, aqueles que tinham um coração humilde, aqueles que tinham um coração ensinável. Não importava se era um pescador, um cobrador de imposto, um menor de idade que não tinha profissão, que acabou de começar a viver. E um dia Jesus disse: graças te dou, ó Pai, porque revelastes os teus mistérios a esses pequeninos e ocultastes aos grandes. Então eu creio que Jesus, ele tem coisas poderosas para fazer nessa terra, no coração daqueles que têm humildade, no coração daqueles que são ensináveis, no coração daqueles que já entenderam que não sabem nada, e o pouco que sabem, no máximo que vai servir, vai ser para encontrar Jesus em algum lugar. O poder do Senhor é destinado àqueles que já abriram mão de serem alguém, para serem aquilo que Jesus projetou que você fosse. Será que Ele encontra alguém nessas condições aqui nessa noite? Jesus lê aquelas pessoas e entende naquele momento o que Ele precisa fazer. E Ele diz: haviam muitas viúvas em Jerusalém, mas o Senhor manda Elias para Sarepta, encontrar lá uma viúva e fazer na vida dela um milagre de multiplicação, porque em Jerusalém não havia fé e não havia um coração aonde ele pudesse trabalhar. Entende o que eu estou falando dessa noite? Os olhos do Senhor, eles estão varrendo a terra. E a palavra do Senhor diz que são 7 olhos de fogo, buscando algo. Ele está buscando uma coisa: os verdadeiros adoradores. Irmão, o que é um verdadeiro adorador? Eu pressuponho que se existe o verdadeiro é porque existe o... Pode falar alto. Se tem o verdadeiro é porque existe o falso. Você já reparou que tudo que é falso brilha mais do que o que é verdadeiro? Você já reparou que tudo que é falso tem por princípio chamar atenção pela aparência do que pela qualidade? Às vezes, se você pegar um produto falsificado, ele é a cópia do verdadeiro, mas ele chama mais atenção do que o verdadeiro. Alguém aqui ouviu o que eu preguei? Às vezes é mais bonito, brilha mais. Mas então por que a gente não fica com falso se ele parece melhor do que o verdadeiro? É porque ele parece, mas ele não dura. Quantos aqui ouviram? Nada que é falso dura tanto quanto o verdadeiro.
Nada que é falso tem a mesma qualidade do verdadeiro. Porque aquilo que é verdadeiro cumpre um propósito pelo qual foi feito. Ele não tem a obrigação de parecer bonito, ele tem a obrigação de ser confortável, de ser durável, de ser aquilo para que ele foi criado. Por que o que é verdadeiro é mais caro do que o que é falso? Porque dá mais trabalho para fazer. Porque quem fez gastou mais recurso e não pode vender um valor que não faça sentido. Porque se eu vender algo precioso abaixo do que vale, eu não vou conseguir continuar produzindo. Por isso que é caro. Porque dá trabalho para fazer. E por que o que é falso é mais barato? Porque é feito para enganar. Quantos aqui ouviram o que eu preguei? Porque é feito para que alguém pegue o seu recurso que suou, que sangrou, que chorou lágrimas de sangue e coloque naquilo que é falso, e aquele dinheiro não vai valer nada. Porque o que é falso não dura, é feito para enganar, é feito para iludir. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Tudo que é verdadeiro passa por um processo. Tudo que é verdadeiro, meu irmão, alguém colocou ali recursos sem ter nada em troca e ficou investindo para ter a chance de dar certo, assumindo todo o risco daquilo dar errado. Glória a Deus. O Senhor está te forjando como algo que é original, como algo que é verdadeiro. E tudo que é verdadeiro passa pelo processo do tempo, passa pelo processo do risco de dar errado, passa pelo processo de dúvida, passa pelo processo que ninguém quer passar, e tem uma possibilidade de dar certo, e ninguém tem certeza se aquilo vai dar certo. Mas no final de tudo, olha-se para trás e diz: valeu a pena cada humilhação, valeu a pena cada dor, valeu a pena cada angústia, cada hora, cada dia, cada mês e cada ano de espera. E na verdade, se eu precisasse voltar atrás e passar tudo de novo, eu passaria, porque aquilo que temos hoje tem o valor que foi empregado muito mais vezes multiplicado. Eu lembro que eu tive meu primeiro emprego, eu tinha 15 anos de idade, foi numa padaria. E a padaria, eu comecei a trabalhar lá, a padaria já estava falindo. Então eu trabalhei lá 3 meses e o dono fechou as portas. Mas antes de me mandar embora, eu saí um pouquinho antes de fechar as portas, ele me pagou um salário. E eu peguei aquele salário e comprei um tênis. Irmão, foi R$350, se eu não me engano. Só que 350 reais há uns bons anos atrás, vamos falar aí que valia uns 500, uns 800 reais hoje. Eu peguei todo esse dinheiro e eu dei num tênis. Eu não vou nem falar a marca, porque não existe nem mais a marca, mas era um tênis de marca. Eu entrei naquela loja, meu irmão, eu coloquei aquele tênis no pé, e para a glória do Senhor nunca faltou nada em casa. Meus pais sempre trabalharam muito, em especial minha mãe. Mas aquele tênis eu escolhi ele. Sabe quando você é um adolescente que você pega aquilo que você quer? Eu coloquei aquele negócio no pé, meu irmão. E na época todo mundo usava aquele tênis, mas usava... As pessoas não chamam de falso, elas chamam de réplica. É falso. Todo mundo usava o falso, mas eu fui lá, meu irmão, não era para ser melhor do que ninguém, é porque eu queria saber por que o de verdade, o verdadeiro, custava umas 5 vezes mais. Era uma curiosidade que eu queria ter. E naquele dia eu descobri, meu irmão, parecia que aquele tênis abraçou meu pé e começou a fazer carinho. Eu andava com aquele tênis, meu irmão, ele fazia carinho no meu pé. Eu senti, eu falei, por isso que as pessoas pagam caro nas coisas, rapaz. Olha só, eu olhava ele assim, meu irmão, falava, rapaz, valeu cada centavo. Se eu tivesse mais 350, eu comprava outro igual, só mudava a cor, de tanto que eu gostei.
curiosidade nos leva a conhecer a Deus. Tem coisa que a gente quer, que a gente acha que a gente quer, mas foi Deus que colocou essa vontade, esse desejo no meu e no seu coração. Porque a gente precisa de aprender a discernir o que é bom e o que é ruim na nossa vida. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Glória a Deus. Eu não vou criticar, meu irmão, quem usa uma réplica, quem usa algo falsificado. Mas se você vestir se você calçar no seu pé direito, eu estou dando exemplo do tênis, pode ser qualquer coisa. O tênis original. E no esquerdo você colocar réplica ou falso e você andar, você vai falar assim: meu Deus. Mas eu estou falando daquelas réplicas sem vergonha mesmo, aquela mais safada, sabe? Sem vergonha. E o original. Você vai dar 1, 2, 3 passos, você vai falar: o original eu vou ter que trabalhar 1 ano da minha vida, mas vale a pena trabalhar por aquilo que é verdade. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Vale a pena trabalhar por aquilo que é de verdade. O Senhor está falando com alguém aqui essa noite. Glória a Deus. Jesus começou a pregar para pessoas que não acreditavam que Ele era o Cristo. Sabe o que Ele fez? Eu não vou fazer milagre aqui. Eu não vou ficar falando para quem não quer ouvir aquilo que eu tenho para falar, porque aquilo que eu tenho para falar eu sei que é a verdade, eu sei que é a verdade original, eu sei que é a verdade verdadeira, e eu não vou entregar aquilo que tem valor para quem não sabe o que é verdade. Alguém aqui ouve o que eu estou pregando? Eu preciso falar com você aqui nessa noite. Deus colocou no seu coração coisas que são verdade. Deus colocou pérolas no teu coração. Deus colocou diamante, Deus colocou rubi, Deus colocou ouro, Deus colocou prata. Não divida com aquilo, com quem não sabe o valor daquilo que Deus colocou na tua boca. Não entregue aquilo que com sangue e lágrimas o Senhor colocou nas tuas mãos. Não divida com quem não sabe o valor daquilo que Deus te deu. Ele não tinha valor em Nazaré, mas ele teve valor em Cafarnaum. Ele teve valor nas outras províncias. Ele teve valor em Gadara. Ele teve valor em Samaria. Quem eram os samaritanos? Desprezados pelos judeus, desacreditados, malditos pelos judeus. Mas Jesus foi lá salvar a mulher samaritana, a mulher cananeia. Ser cananeia significava que ela não era judia, mas Jesus disse a ela: seja feita conforme a sua fé. O irmão, chegou um centurião romano diante de Jesus, e Jesus diz: vai e seja feita conforme a sua fé. E quando aquele homem foi embora, Jesus disse: nem em Israel eu vi uma fé do tamanho da fé desse homem. Porque ele dizia: eu não preciso que o Senhor vá na minha casa. Se o Senhor mandar uma palavra aqui, o meu servo vai ser curado lá. Talvez você não teve a oportunidade de estudar nas melhores universidades, de morar nos melhores bairros desse país, mas o Senhor está colocando à tua disposição aquilo que muitas das pessoas estão nos lugares mais altos dessa cidade, desse estado e desse país, mas eles não têm acesso por causa da soberba, por causa da arrogância. Mas o Senhor está colocando diante de você essa chave e essa chance. E essa chance se chama fé. Através da fé o Senhor te fará prosperar. Através da fé o Senhor te libertará, você, a sua casa e a sua família. Através da fé o Senhor vai curar as tuas enfermidades. Ele vai te levar a lugares especiais, lugares diferentes. Ele vai fazer coisas grandes através de você, se você tiver fé. Eu estou ministrando sobre a sua vida. Aquele que tem fé e quiser, recebe agora em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia.
O mesmo Deus que mandou o profeta Elias para Sarepta, ao invés de mandar para Jerusalém, Ele está mandando Jesus na tua casa agora. Glória a Deus, aleluia. O mesmo Deus que fez aquele milagre na vida daquele centurião, porque ele teve mais fé do que os judeus, o Espírito Santo está visitando a tua causa agora. Aleluia, recebe em nome de Jesus. Sendo você pequeno, sendo você frágil, sendo você anônimo, sendo você alguém de quem ninguém faz conta, o Senhor está dizendo: eu quero ir na tua casa, eu quero pousar na tua casa ainda hoje, eu quero derramar sobre você arrependimento, eu quero derramar sobre você cura, eu quero derramar sobre você e sobre a tua casa conversão, novidade de vida, eu quero te libertar, eu quero te restaurar. Talvez quem te conhece não acredite em você. Fique tranquilo. O Senhor vai chamar e vai mandar até você aqueles que não te conhecem. E pelas mãos daqueles que não te conhecem, o Senhor vai te exaltar nessa terra. A palavra diz que 3 reis magos foram levantados para abençoar Jesus com ouro, com mirra, com incenso, porque Herodes era incrédulo, porque os judeus, os fariseus, os saduceus não tinham como crer. Então Deus levantou homens de longe e levou eles para abençoar Jesus. O Senhor está mandando pessoas de longe para abrirem portas para você e para que você saiba que Ele é Deus e que Ele usa homens, Ele usa mulheres, Ele usa empresas, Ele usa coisas, porque tudo é dele e tudo é para Ele. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Eu finalizo essa pregação. A pastora me desafiou mais cedo. Ela falou: por que de vez em quando você não canta um hino, né? Depois da pregação, durante, antes? Dá vontade, irmão. É que eu falo mais daqui a pouco, então o horário já foi embora. Mas um dia eu faço isso. Mas hoje eu tenho algo ainda antes de entregar essa palavra. Sabe por que o Senhor te chamou? Porque Ele foi enviado aos pequeninos. Ele foi enviado aos pobres. Ele foi enviado aos que não são. Ele foi enviado àqueles que são considerados loucos. Sabe por quê? Porque o vaso não pode ser mais importante do que aquilo que ele carrega. Se na tua casa e no meio da tua família você é chamado de louco, você é chamado de louca, se no meio dos seus você é tido como aquele que tem menos condições, que tem menos inteligência, que é menos do que é o menos, eu só tenho algo a te dizer: é de propósito. Deus só chama aqueles que foram descartados. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Deus só chama aqueles que foram desprezados, que são tidos sem motivo como humilhados. Você foi escolhido dentro da tua casa. Sabe aquela empresa que você entrou, que você não consegue aprender o serviço, que todo mundo ri de você lá dentro? Você é escolhido de Deus lá dentro, aleluia. Daqui a pouco Ele vai começar a te levantar. E aí todo mundo vai olhar e vai falar: foi Deus que levantou. Amém? As palmas são para Jesus.